que você acha? Manga com febre faz mal? Mata? Muita gente acha que sim, né? Então são as crenças. E aí neste bloco nós vamos falar exatamente sobre essas crenças. O que são crenças e como essas crenças elas têm a possibilidade, quando elas são crenças limitantes, de fazer com que a tua vida pare. A arena da tua vida, lá tu já deu aquela arrumada, já movimentou aqueles comportamentos que precisavam ser movimentados, tirou, né, o que precisava ser tirado, e aí vem as crenças. Como eu me organizo? Porque o que são as crenças? As crenças, elas são as regras da nossa vida. É aquilo que a gente traz como um pano de fundo, como elementos essenciais, muitas vezes, para que a nossa vida, ela se movimente, ela rode, ela se estrutura, ela se organiza. As nossas crenças, elas podem ser libertadoras, mas elas também podem ser limitantes. Libertadoras e positivas ou limitantes. Então, se eu acredito que eu sou capaz de fazer tudo aquilo que eu quiser fazer, eu vou conseguir fazer, porque eu tenho todas as habilidades. Se eu quero ser uma, sei lá, correr em Fórmula 1, eu posso, eu tenho todas as habilidades. Eu tenho a audição, eu tenho os meus movimentos físicos, eu tenho visão, então todos os elementos que me permitem fazer, né? E se eu acredito no meu potencial individual, eu consigo fazer. Agora, se eu começo a acreditar, não, eu não consigo, eu não sou capaz. Por quê? Porque eu me comparei, lembra dos comportamentos que nós falamos lá, quando nós analisávamos a arena da vida? A comparação, a baixa autoestima, o universo complexo de elementos que te puxam para trás, aí você não avança. Então, as crenças limitantes, elas precisam ser olhadas, elas precisam ser revistas e elas precisam ser trabalhadas por você dentro desse redimensionamento, desse redirecionamento aí de vida. Os relacionamentos, as habilidades e as possibilidades que a vida nos traz, elas são influenciadas pelas nossas crenças. Porque imagina que surgiu aqui, né, uma grande possibilidade de você, sei lá, fazer um trabalho em algum outro lugar, mas você tem a crença de que você não é capaz. Você não vai, porque você já colocou aqui que você não é capaz. E se você pensa que pode e você pensa que não pode, das duas formas você tem razão. Se você acredita no seu potencial e você acredita que não é capaz de desenvolver determinada ação, você não é capaz. Como eu já disse a vocês, quando eu olho para a minha trajetória de vida e vejo o lugar onde eu nasci, lá, gente, olha, no meio da selva amazônica, num lugar totalmente despovoado, em condições insalubres de vida, se eu não tivesse a convicção de que eu seria capaz de fazer determinadas coisas, hoje eu não estaria aqui lado a lado com você conversando sobre essas questões. Estou conversando sobre questões tão significativas, tão importantes. Não estaria aqui, olha, neste salto maravilhoso, né? Mulheres e seus sapatos, olha que lindo, né? Mulheres e seus sapatos, dando aí essas dicas e trazendo essas reflexões tão significativas e tão importantes para vocês. E já pensou o que seria de mim se eu não tivesse vocês para conversar? Certamente eu seria uma pessoa menorzinha, né? E eu quero ser grande porque você vai me ajudar a ser grande, com a sua credibilidade, com o seu respeito, com a sua consideração e com os seus passos ali juntos, né, comigo nessa trajetória. Formamos as nossas crenças pelas experiências que nós temos. São as nossas experiências de vida que vão construir as nossas crenças. Eu sempre trago um exemplo aqui, até falei para minha mãe, não me leve a mal, mas eu vou falar dessa crença. Eu vim de uma família onde a maioria das mulheres, elas colocavam que os homens precisavam ser tratados de uma forma muito dura afetivamente. Eu me recordo muito da minha mãe dizendo, se você tratar um homem muito bonzinho, ele vai te maltratar. E durante muito tempo da minha vida, eu acreditei nisso. Tanto é que eu me divorciei. O meu divórcio, ele se deu, hoje eu tenho plena consciência disso,
porque eu tinha essa crença, eu tinha muita dificuldade em manifestar os meus sentimentos mais verdadeiros, em tratar, né, com a delicadeza que todo ser humano precisa ser tratado, independente de ser homem, independente de ser mulher. Quem é que não gosta de carinho? Quem é que não gosta de afeto? Quem é que não gosta de ser acolhido com braços e abraços, né, aconchegantes? Então, mas eu tinha aquilo muito forte. Isso foi algo que dificultou muito a plenitude no meu primeiro casamento, no meu relacionamento. Porque eu tinha um trato, e era uma crença que eu tinha da minha família. A minha mãe, e tem algo aí que é interessante, é muito interessante. Ela trouxe essa crença porque ela vem de um casamento longo, mas ela não conseguia entender que o contexto ele mudou. As pessoas hoje elas são diferentes do que elas eram, né, 80, 70 anos atrás. Então a gente traz muito isso. O resultado das nossas experiências, elas vão formar as nossas crenças, aquilo que nós acreditamos ou deixamos de acreditar. As nossas crenças, elas podem e devem mudar. Não é porque você tem uma crença hoje que você vai ter essa crença para o resto da sua vida. Eu nasci, aquela síndrome de Gabriela, eu nasci assim, eu sou mesmo assim, você sempre assim, não. Nós mudamos, porque os contextos, as situações, elas mudam e nós precisamos acompanhar essas mudanças. Vocês já pensaram se nós fôssemos do mesmo jeito o tempo todo no mundo ali, né? Do mesmo... Não, nós mudamos e as nossas crenças, elas também mudam. Eu lembro que no Pará, é muito comum, e até no Amapá também, as pessoas não tomarem leite com açaí ou não tomar água depois que toma açaí, que diz que morre, né? São crenças da região, como tem outras crenças em outras regiões todas. Aí hoje a gente já, no primeiro momento da minha vida, eu não tomava, hoje eu já tomo sorvete de açaí. E o sorvete de açaí, ele é composto, né, tem a base de leite. Então, as crenças, elas mudam. E você também pode mudar. Então, pega todas as crenças que você tem e escreve. Sabe o caderninho lá dos mulheres, seus sapatos, né? Tudo começa e termina em mim. Cria esse nome para o seu caderno, tudo começa e termina em mim. Anota lá quais são as crenças que te limitam e começa a trabalhar essas crenças. Do outro lado, anota as crenças positivas. Aquilo que tu acreditas que tem te impulsionado para frente, que tem te levado para uma vida satisfatória, para uma vida exitosa, para uma vida épica. E ao lado de cada uma dessas crenças, agradece. Traz o senso da gratidão. Agradece por essas crenças terem feito parte da sua vida. E essas que te limitam, agradece também. Agradece as crenças como se elas já tivessem sido resolvidas e tivessem trazido para ti aquilo que tu esperas que elas tragam, tá? Ninguém quer perder nada, ninguém quer perder nada. É preferível, então assim, quando eu digo para vocês, deixem as crenças para lá, é como se eu estivesse falando assim, perde essas crenças, coloca essas crenças aqui embaixo, ninguém gosta de perder, tá? Então, vamos usar o termo deixar, abandonar ao invés de perder. Eu não quero que você perda as suas crenças, eu quero simplesmente que você abandone. Sabe aquele amor antigo que você pensa que nunca vai conseguir viver sem ele? Ele é o amor da sua vida. Se aquele amor for embora, acabou-se tudo. Aí vem o poeta, diz que o amor a gente cura com outro amor, não é assim? Então, abandona, deixa pra lá, sabe, essas crenças antigas, traz outras crenças para substituir, colocar no lugar dessas crenças limitantes, e aí vai lá na tua roda da vida e começa a inserir. Pensa naquela roda como um pneu, sei lá, uma circunferência que você está preenchendo. Não, vamos pensar numa panela. Você está fazendo doce de leite. Eu amo doce de leite caipira, né? Eu tenho uma origem bastante caipira, de interior, eu gosto dessas coisas. Então você está fazendo o seu doce de leite ali. Tá? Então você já colocou, você já lavou, primeiro você lavou a panela toda, você foi lá, pegou os seus sonhos, que são os seus ingredientes, colocou aqui no lugar, e aí você olhou de novo na sua panela, aquelas sujeirinhas que ficaram acumuladas, tirou, deixou a arena da sua vida limpinha e começou a colocar os ingredientes dentro, e aí você vai colocando tudo aquilo, aí abandonando aquilo que precisa ser abandonado.
aquele ingrediente que tu tens, que se tu colocares vai fazer com que o teu doce de leite não fique pastoso, fique granulado, tu não queres o doce de leite granulado, tira. Então vamos tirar, né? Vamos abandonar, vamos deixar para lá, tá? Tu não vais perder, tu vais apenas abandonar, tá? Essas crenças que não te ajudam tanto. E aí é certo que você terá um resultado muito mais satisfatório. E para complementar essa minha fala sobre crenças, eu quero te falar sobre as 7 crenças do sucesso, né? Que são crenças que se tu trouxeres, trazer aqui, olha, começa a tatuar, aqui, tatua mesmo, nesse teu modelo mental, essas crenças do sucesso, e vamos ver o que tu me diz no final, tá? A crença número 1, tudo acontece por uma razão e por um fim, gente. Não tem nada na vida que não seja dessa forma. Às vezes, no momento que as coisas acontecem, a gente fica meio sem chão. E quando a gente não tem uma maturidade humana ou emocional um pouquinho mais aprimorada, a gente começa a culpar até Deus, né? Na nossa sã aí, ingenuidade e absurdez da nossa vida. E aqui eu trago também, né, um fato da minha vida. Eu conversava com a minha mãe não faz muito tempo. Em 2014, nós perdemos um membro da nossa família, era meu irmão, né, filho da minha mãe, meu irmão. E foi um momento muito difícil para nós, mas muito difícil. Ele era muito jovem, então a gente não conseguia conceber como poderia acontecer uma coisa dessa com a nossa família. E nesse diálogo que eu tive recentemente com ela, né, nós duas chegamos à conclusão de que aquela perda, ela foi uma perda necessária para fazer com que nós nos transformássemos em pessoas melhores do que nós éramos naquele momento. Vejam, no manifesto da tragédia, quando a gente tem a sabedoria de perceber e identificar os ganhos que a gente vai ter e a gente trazer isso para potencializar, fica tudo muito mais fácil. Hoje nós somos muito mais próximos, nós estamos muito mais juntos, nós compartilhamos muito mais dos sonhos de um dos outros. Não é que a gente não fizesse, mas nós fazíamos com uma certa escassez. Agora não, é o foco da nossa vida. Então foi um grande aprendizado. Por quê? Porque nada acontece por acaso. Tudo tem um objetivo. E quando você começa a ter essa crença, você consegue enxergar até nas adversidades, quando você já se torna mais resiliente, que tu podes aproveitar daquilo e trazer para a tua vida ser uma vida bem melhor. A crença número 2, não há coisa chamada fracasso, não existe fracasso. O que existe? Existe resultado, consequência das tuas atitudes, da tua falta de atitude ou daquilo que tu fazes. Agora, fracasso, eu sou um fracassado. Agora, quando alguém vai falar para você, ou se você mesma tem essa mania de dizer que você é uma fracassada, pega lá o espelho, vai para frente do espelho e fala lá o que tu acha que é um fracasso. E começa a analisar, e tu senta, olha lá, senta e anota. O que tu tens feito para aquela situação acontecer daquele jeito? Ou o que tu tens deixado de fazer para aquela situação acontecer daquele jeito? Quando você terminar de anotar tudo isso, imagina uma balança e pesa para você ver o que está acontecendo. Não é? Você não fracassou, você às vezes não teve, você não se colocou numa posição de 3D, você não teve determinação, dedicação e disciplina para fazer determinada coisa. E é claro que a consequência que veio, o resultado que veio, talvez tenha sido um resultado diferente daquele resultado que você esperava. Pensa um pouco sobre isso. A outra crença, qualquer coisa que aconteça, eu assumo a responsabilidade, porque tudo que acontece na minha vida é consequência de quem? Dos meus atos. Não é culpa de ninguém. Mas ninguém me falou. Uma vez eu conversava com uma adolescente, que eu tenho um grupo de adolescentes que eu atendo, e o adolescente, ele estava passando daquela fase da adolescência para a idade adulta, e ele queria casar, né? Aí a família já tinha movido mundos e fundos, enfim. Ele acabou casando. 5 anos depois, eu encontrei com ele. E eu, oi fulano, como é que tá, né? E sempre ele passava mensagem, porque eu sempre crio vínculos, né, com essas pessoas e tal, porque ele tinha ido embora e tudo mais. Aí ele disse, professora, mas
eu não estou muito bem, né? Eu me separei. Ah, você separou? Foi, me separei. Mas também, né, professora, a minha vida não está boa, culpa da minha mãe, porque se a minha mãe tivesse sido firme comigo mesmo, eu não tinha casado. Eu falei que você deveria criar vergonha de me dizer uma coisa dessa, porque a sua mãe não tem culpa nenhuma. Quem foi que fez a escolha? Quem fez a escolha foi você. Quem foi que casou? Foi você. Quem foi que quis? Foi você. Foi a sua mãe? Você lembra do que sua mãe fez? Então a gente conversou bastante. E no final ele chegou à conclusão de que realmente ele precisava rever aquela crença, gente. Porque tudo que acontece nós temos que assumir. A partir do momento que nós assumimos o ônus de tudo de bom e o de ruim, né, de difícil que acontece e o bônus de tudo de bom que acontece na nossa vida, as coisas ficam mais fáceis. E sabe por que eu estou te dizendo isso? Porque tu és a única responsável pela tua vida. Pega a tua vida, coloca nas tuas mãos, coloca debaixo do teu braço e cuida da tua vida. Que eu quero ver se você vai ter falas diferentes dessas que eu estou te dizendo. A crença número 4. Não é necessário entender tudo e ser capaz de tudo. Tira isso da sua cabeça. Eu tenho que fazer 1001 coisas, tudo que eu for fazer eu tenho que buscar a perfeição. Não, você não é obrigado a ser capaz de fazer tudo e nem entender de tudo. Por isso é que você precisa das pessoas. Lembra lá quando eu falei, né? Eu dou conta de tudo sozinho. Quem dá conta de tudo sozinho? Nós sempre precisamos de alguém para nos ajudar naquilo que nós não conseguimos. Agora mesmo eu estou contando aqui com o apoio do Lu, né? Que muito gentil, segurando as câmeras, fazendo esse movimento. Imagina se eu tivesse que fazer isso sozinha, porque o meu ego, aquela coisinha ali terrível que detona a vida da gente, me dissesse, não, mas você vai dar conta de fazer tudo. Eu ia ficar louca fazendo tudo isso, eu não ia conseguir, gente. Você também não consegue. Então tira isso, é uma crença do sucesso mesmo, é essa. É sim, eu não preciso entender de tudo, eu não sou capaz de fazer tudo, eu preciso da ajuda das pessoas e as pessoas vão me ajudar. Por quê? Porque eu vou pedir a ajuda das pessoas. Eu não vou ter cerimônia nem vergonha de dizer que eu estou vulnerável, que eu tenho determinada dificuldade. Vou pedir ajuda sempre que for preciso para poder resolver as questões que eu considero importantes. Tá? Entendendo que as pessoas são os meus maiores recursos. Essa é a crença número 5. As pessoas serão sempre os meus maiores recursos. Por isso, por onde você andar, onde você estiver, deixe as portas relacionais abertas para você. Saiu do trabalho, deixa a saudade, deixa a vontade de que tu estejas lá de novo, no coração das pessoas com quem tu conviveu. Seja na família, seja na igreja, seja em qualquer grupo social, seja em qualquer relacionamento com pessoas que você esteja. Vai lá, acredite de que essas pessoas são os seus maiores recursos. Porque a vida, ela é inimaginável e surpreendente. E de onde a gente menos espera é que sai, tá? Inclusive as ajudas. Então, se você fecha as portas, né, se você acredita, eu vou sair daqui, nunca mais eu vou voltar, não vou precisar mais dessas pessoas, você está um pouquinho equivocada. Pensa nisso. A crença número 6, encare o seu trabalho como prazer. Trabalho, prazer. Eu fico impressionada com alguns comportamentos e algumas atitudes. Dia desse eu conversava com uma moça. Ela dizia, ela trabalha com essa questão de computador, essas coisas, né? Então ela digita, ela faz pesquisa na internet e tudo mais. E ela dizia, eu estou muito cansada, eu preciso descansar. E aí, nessas conversas, eu digo, o que você faz para descansar? Ela disse, eu fico nas redes sociais, né, vendo coisa. Eu falei, nossa, depois eu não falei, eu fiquei pensando, eu digo, olha só, ela acha que buscar coisas para o trabalho dela é cansativo, porque ela busca nas redes sociais. Mas o descanso dela está nas redes sociais. Então, isso é porque ela não acha o trabalho dela interessante. Porque quando você faz algo que você gosta, algo que você ama, que você, né, tem prazer em fazer, ele não se torna algo enfadonho, cansativo e destrutivo, a não ser que você trabalhe mesmo ali cavando buracos, né, essas coisas muito manuais, muito pesadas. Mas fora isso, gente, muda isso, tá? Trabalho é prazer, sim. Trabalho é bom, se você faz aquilo que você gosta, você não se cansa.
porque você gosta de fazer aquilo. Se as tuas ferramentas de trabalho é o conhecimento, ler um livro acaba sendo um prazer e você desenvolve essa. A outra crença, não há sucesso permanente sem confiança. Essa é uma crença do sucesso, nós precisamos confiar. Nós precisamos confiar em nós mesmos, nós precisamos confiar nas pessoas que nos cercam, nos profissionais que nos ajudam a construir o nosso trabalho. Eu hoje conversava com a moça que me ajuda, né, nessa questão das redes sociais e tudo mais, e eu dizia para ela me fez uma pergunta sobre as cores que eu gostaria de colocar em um determinado material. E eu disse a ela, eu confio no seu trabalho, eu confio em você. Eu confio no seu bom gosto, eu sei que o que você vai fazer para mim vai ser algo que vai me deixar satisfeita. Então é preciso confiar nas pessoas, essa é uma crença, né, de que precisa mudar. Você só vai ter sucesso permanente a partir do momento que você efetivamente confiar nas pessoas. Sem confiança é pouco provável que você tenha sucesso. E agora nós vamos aqui para uma atividade prática. Fechamos aí o hashtag 2, o módulo 2, falando sobre a arena da vida, a escassez, a vulnerabilidade, a vergonha, as crenças. Então o nosso cérebro ele tem um poder de transformar e eu estou aqui lado a lado com você para te ajudar a trazer essas transformações, porque eu te quero bem, porque eu me preocupo, porque eu tenho uma missão em relação a você. Mulher, a minha missão é te ajudar a construir e reconstruir teu projeto de vida através da mudança desse teu modelo mental e da crença inabalável no teu poder pessoal, no teu poder individual. Vem comigo, aqui é o teu lugar e eu estou aqui com você. Um grande beijo e até o nosso próximo encontro.